sabe que agora com essa dinâmica de acompanhamento, né, às escolas, vocês também terão aí uma demanda maior, terão mais tempo com os PECs, né, qualidade da aula. E a ideia é, de fato, que a gente tenha esse canal de comunicação, porque acredito que seja importante, né? Mas eu sei também que, principalmente no início desse ano, vocês estão com muitas demandas na escola. Então, sempre que possível for, participar desses encontros será super positivo, tá? E nós teremos um segundo momento para tirar dúvidas também, aí sempre na terceira semana de cada mês. Eu vou mostrar para vocês depois o cronograma direitinho, tá? Mas a ideia é que a gente consiga continuar tendo esse canal de comunicação, tanto para recados Seduc, quanto para alinhamentos específicos em tecnologia, tanto em programação quanto robótica, tá? E também para fazer a replicabilidade do que for trabalhado com os professores em formações presenciais aqui conosco, tá bom? Então vamos lá. Então, encontro virtual de gestão, dia 18, né? Quais são os objetivos, então, né? Promover a integração entre professores especialistas em currículo, coordenadores de gestão pedagógica e professores de tecnologia em relação às orientações ministradas durante formações. Eu também coloquei esse convite, no grupo de multiplicadores, né? Eu sei que alguns professores têm esse horário disponível para acompanhar, então a ideia também é fazer com que a gente consiga, de fato, estreitar ainda mais laços também com esses professores multiplicadores, né, que estão nas escolas, tá? Apoiar e garantir replicabilidade integral das formações nas unidades escolares da Diretoria de Ensino de São Bernardo. Então, esses professores multiplicadores, eles são essenciais para a replicabilidade na escola, tá? E provavelmente aí no início de março, eu já vou começar a tentar parametrizar todos os novos professores multiplicadores. Eu sei que alguns, né, não conseguiram pegar aulas de tecnologia esse ano, alguns não quiseram também, eu sei, né? Mas a gente continuou aí com um número até que razoável de professores que estavam no ano passado, isso é muito positivo, tá? Compreender o conceito e elementos essenciais para a criação de planos de ação. Plano de ação esse ano vai ser extremamente importante para o desafio que a gente tem perante, né, a tantas demandas que vêm de São Paulo. Então, acho que é importante a gente conseguir sempre filtrar informações, entender de fato a importância do plano de aula e do plano de ação, no caso do coordenador, para conseguir gerenciar e orientar aí esses professores na ponta, tá? Diferenciar os indicadores e como utilizá-los para avaliar o desempenho e desenvolvimento curricular dos estudantes e professores da sua unidade escolar, tá? Então, esses são os principais pontos, objetivos aí desses encontros virtuais. Nossa agenda de hoje, né? Alinhamento entre gestão pedagógica e corpo docente, tecnologia e inovação. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância do papel, né? Do professor, do coordenador, da importância do protagonismo desses alunos. A gente vai falar um pouquinho também, tá? Na sequência, a gente vai falar da sala do futuro. Pessoal, sem brincadeira, eu acho que nos últimos 5 dias eu respondi umas 150 mensagens com relação à sala do futuro. Eu peço que vocês prestem bastante atenção aqui, tá? Nós já compartilhamos vídeos também nos grupos, mas o pessoal está confundindo muito o que é sala do futuro barra diário de classe, o que é sala do futuro barra gestão de plataformas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Material de apoio, programação e robótica, eu já disponibilizei para vocês nos grupos, está no material também de formação de vocês, junto à APF, então os PECs têm ido às escolas aí levando, né, essas orientações para vocês. Vou disponibilizar mais uma vez e falar um pouquinho aí sobre a importância desse material offline, como que a gente procede com relação a essas aulas, tá? Orientações Seduc, então a gente, né, tem aí algumas orientações específicas que vieram da Seduc, estive em São Paulo a semana passada praticamente toda, né? Tem algumas coisas aí para conversar com vocês, para pedir que vocês atentem né, aí na ponta, tá? O cronograma de envio de programação, a gente soltou a prévia, ainda não está com o nome dos projetos, a gente colocou, de fato, de uma forma um pouco mais aberta no primeiro momento. Assim que a gente conseguir parametrizar todos os nomes de trilhas, a gente também fornece como ano passado, mas já tem ali uma estrutura para que os professores consigam aí, né, nortear o trabalho de uma forma mais tranquila, tá? E formação que a gente, né,
prevê para a semana que vem uma formação de 3 dias para tecnologia e robótica, tá? Quando eu falo 3 dias, não é necessariamente a visita ADE do mesmo professor esses 3 dias. Vou explicar como que a gente vai fazer, né? Muito provavelmente nós teremos essa formação na semana que vem. Se tudo ocorrer legal, já consegui o ofício hoje, amanhã eu já consigo colocar em rede para que vocês se organizem aí na escola também, tá bom? Então, aqui tem, né, uma fala do Alberto Cupani no livro Filosofia da Tecnologia. O pessoal lá da Seduc gosta bastante desse autor. Então ele fala aqui: precisamos ensinar tecnologia por quê? Tecnologia é um modo de conhecer, questionar e modificar o mundo. Aquilo que denominamos tecnologia se apresenta, pois, como uma realidade polifacetada, não apenas em forma de objetos e conjuntos de objetos, mas também como sistemas, como processos, como modos de proceder, como certa mentalidade. Então ele faz muito esse jogo de trazer o que a gente tem como processo tecnológico para a nossa rotina, para o nosso cotidiano, tá? Fazer tecnologia é tão fácil quanto usar. Nossos alunos falam isso, né? Para construir um celular, basta saber a ciência por trás dele, de acordo com os livros de ciência. A sociedade mudou por causa da tecnologia. Nós. Então, ninguém vê tecnologia da mesma forma, e cada área vai interagir com tecnologia de uma forma muito específica. Mas, de fato, a gente não pode falar que a sociedade e o mundo não têm mudado por causa da tecnologia, e a gente precisa tentar adequar essa ferramenta no nosso dia a dia, na nossa rotina, dentro da sala de aula, vendo como ferramenta, como meio, né? Não é o objetivo principal. Tem que ter um sentido o uso dessas ferramentas. Independente de concordar ou não com a gente conversa sempre, né? A nossa fala tem que ser sempre no sentido de adaptar aquilo da melhor maneira para que o aluno consiga interagir com a plataforma de forma significativa. E, de novo, a gente parte do pressuposto que o planejamento, o plano de aula, pode sim fazer com que o professor utilize essa ferramenta não unicamente e totalmente durante todo o bimestre pela plataforma, usando só o conteúdo programático da plataforma, por exemplo, na Alura. Ele pode, de repente, reservar uma aula desplugada para trabalhar com esses alunos usando diversas metodologias, mas isso exige um planejamento. Ele precisa se apropriar do que está ali primeiro, né? Não tem como fazer de bate-pronto, abrindo ali o slide, como muitos ainda fazem com material digital e tentando dar sequência ao conteúdo programático. A gente não consegue fazer isso em tecnologia, nem em programação e nem em robótica, tá? E aqui tem umas fotinhos de alunos nossos aí da rede, né? Que é o perfil do nosso estudante e vai além, cria de forma autoral, provoca os colegas, questiona e acredita em novos futuros possíveis. Mesmo com tantos problemas que nós tivemos aí no ano passado, a gente teve super projetos elaborados e desenvolvidos por nossos alunos. Quer dizer, mesmo na dificuldade, mesmo, né, na angústia de muitos professores, essas crianças fizeram a diferença na escola, na vida desses pros, que muitos começaram a acreditar que sim, é possível usar essa ferramenta de forma positiva, né? Então, fica aí só um lembrete que essas estrelinhas aqui, essas vidas são totalmente impactadas pelo nosso planejamento na escola, como diretor, vice-diretor, coordenador, como professor, tá? Reorganização dos encontros virtuais. Então, aqui, pessoal, a gente pode visualizar, já está no nosso Padlet isso daqui, tá? Então, a gente já tem aqui esse cronograma no Padlet, dividido por mês. Então, nós teremos aqui, né, o nosso encontro virtual, que seria aí, né, com relação à equipe gestora, um encontro de gestão, que normalmente vai acontecer na semana 3, na terceira semana de cada mês, juntamente com alguns plantões dúvida, tá? E nós também teremos aí, tá? É, os encontros virtuais com os alunos tech. Só que esses encontros virtuais com os alunos tech, eles vão acontecer de uma forma diferente. Nós iremos gravar e postar um vídeo trabalhando soft skills e também conteúdos mais técnicos de acordo com a plataforma, tá? E depois nós teremos um plantão dúvidas em horários diferenciados de acordo com as semanas. Então, eu vou mostrar mais ou menos como é que vai ficar a partir de março para vocês entenderem como é que vai ficar desenhado aí esses encontros, tá bom? Vou conversar com vocês um pouco sobre o Aluno Tech, a gente pretende continuar com o projeto, a Aline vai continuar me auxiliando nisso.
porém a gente não tem gás para tentar fazer no mesmo formato do ano passado, no qual nós criávamos aí praticamente uma aula e trabalhávamos essa aula e essas orientações com eles ao vivo, tá? Por quê? De acordo com, né, a métrica nova da SEDUC com relação ao núcleo pedagógico, hoje nós acabamos ficando bem sobrecarregados, tanto qualidade da aula, que está com muitas escolas com visitas quinzenais, né, em cada unidade escolar, e com isso, quem ficou com o currículo e formação ficou sobrecarregado com projetos. Então, por exemplo, eu e a Aline dividíamos a pasta de tecnologia ano passado. Esse ano, além de eu estar sozinho em tecnologia, peço socorro muitas vezes para a Aline, ela me ajuda, a gente vai tentando se ajudar de todas as formas possíveis. Mas além de tecnologia, eu também estou com ensino profissional, no qual a Márcia me auxilia, mas no qual eu sou ponto focal. Por quê? Porque eu sou desenvolvimento de currículo, tá? Então, dentro da agenda aqui do Núcleo Pedagógico hoje, ficou inviável manter esses encontros com os alunos ao vivo. Então, a gente vai fazer, tá? Esses encontros para plantão dúvida de 30 minutos e forneceremos e pediremos para que vocês continuem naquele formato de organizá-los, né, na sala de aula ou na sala de vocês, para que eles assistam aí, né, esses encontros que serão gravados, tá? Então faremos no primeiro momento esses encontros com a aula mesmo e as orientações, com soft skill e com, né, a questão mais da tecnicidade mesmo das plataformas. Nós gravaremos e colocaremos no YouTube e depois teremos um momento com eles ao vivo, online, mas apenas 30 minutos como formato de plantão dúvida. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se eu estiver indo muito rápido, me fala, tá? Não, nesse momento o de início tá bem tranquilo, viu, Fábio? Só quando puder, se for pelo chat ou não, para você, se for necessário, né, abrir aí o canal para a gente conseguir mandar as nossas dúvidas. Talvez seja legal a gente mandar por escrito, você dá uma filtrada e responde. Era para estar aberto, não sei por que que não tá. Vocês estão com um e-mail institucional, pessoal, logados? Não, não, sim, está aberto. A minha dúvida é se a gente já pode ir mandando as dúvidas no chat ou vai esperar algum momento, como Ah, é que vai tá, funcionar? ok. Eu levei um susto agora. Eu falei, meu Não, está Deus, aberto. o que que eu aprontei aqui no Teams? Não, está Falei, aberto, não, é não, tranquilo. tudo bem. Ó, pode ir enviando, sim. Deixa eu até abrir aqui. Tá? É que aqui na escola que eu estou do diplomata aqui mesmo, eu fiz um apanhado junto com outros professores de tecnologia de robótica, então já são algumas dúvidas prévias, né? Que talvez você já Tranquilo. vá respondendo durante o bate-papo com a gente. Perfeito. De antemão, eu já aviso que ao final né, do nosso encontro, eu vou abrir também pelo menos aí uns 15 minutos para a gente conversar e vocês perguntarem, tá? Como eu Uhum. estou sozinho hoje, na loucura toda, eu não consegui também entrar com outro pack de desenvolvimento. Se eu não conseguir acompanhar o chat, né, Tá pergunta bom, por pergunta, pode repetir a pergunta para mim depois no final, tá bom? tá bom, Combinado? ok. Ó, já Vamos estou lá. mandando lá e conforme for desenvolvendo, você responde aí, por gentileza, o que puder. Tudo bem. Obrigado, André. Valeu. Então vamos lá. Então aqui na tela de vocês tem aqui um exemplo de como será aí os nossos encontros para o mês que vem. Já tem até o final do ano aí, tá? As prévias. Então, o encontro virtual geral agora com CGPs e professores multiplicadores, eles vão acontecer na semana um. Esse encontro é como nós estamos tendo agora. Então, nós falaremos de recados, replicabilidade de formação com Pro, tudo que for referente à tecnologia e programação e tecnologia robótica, nós conversaremos aqui, tá? Nesse encontro. Nós não teremos mais a divisão do encontro só com o regular e depois só com o PEI. Nós faremos todos juntos. Quando eu tiver alguma coisa específica para falar para as PEIs, eu peço para os professores e para os coordenadores de PEI aguardarem um minuto e aí eu passo esses recados ou as orientações, né, já no final dessas reuniões. Tudo bem? Assim a gente consegue enxugar um pouco o calendário também, que com as demandas atuais não teria como a gente manter o mesmo ritmo do ano passado com relação a esses encontros virtuais. Até porque eu também estarei mais presente nas escolas, principalmente as escolas mais frágeis, tá bom? A aula assíncrona que vocês veem aí é a aula gravada que eu falei, que a gente vai fornecer para os alunos, tá? E aí tem a data da possível postagem dessa aula. Nós não colocamos uma data específica, porque, como eu disse, eu e a Aline gravaremos essas aulas. E nem sempre a gente consegue sentar para planejar ao mesmo tempo. Então, às vezes, ela está gravando e eu gravo separado, depois eu edito e posto, e a gente vai caminhando assim para conseguir depois, né, que vocês reúnam esses alunos multiplicadores, esses alunos tech na escola e permitam que eles assistam, né, a esse conteúdo para multiplicar ali para os seus pares depois,
né, com relação a ano e série, tá bom? Vocês vão ver que tem uma reunião de gestão ou plantão dúvidas que nós colocamos como 30 minutos apenas na semana 3, tá? Por quê? Tanto a reunião de gestão plantão dúvidas da semana 3, tanto quanto a nossa reunião com os alunos tech, elas terão um caráter mais de plantão de dúvidas ou de recados do que, de fato, algo para a gente conseguir ir a fundo em algum conteúdo específico, tá? Então, que nem agora, se alguém tiver dúvida da Sala do Futuro, eu vou acessar, vou com vocês, vou mostrar como é que faz o acesso. É algo que, de repente, lá nesse encontro, eu não consiga fazer a fundo, dependendo se for um tema, um questionamento muito técnico específico, eu vou gravar o material e mandar para o professor ou coordenador que perguntou, né? Aí eu posto no grupo de vocês e também envio no particular do pro ou do coordenador, tá bom? O mesmo para os alunos, né? Eles vão assistir a esse conteúdo, eles podem tirar as dúvidas com relação a esse conteúdo nesses 30 minutos também de plantão que eles terão. Mesma situação. Se for um conteúdo muito técnico, que em 30 minutos a gente não conseguir esclarecer, nós criaremos um conteúdo específico, colocaremos no Padlet, compartilharemos nos grupos e enviaremos no particular desse aluno tech também, tá? Lembrando que, independente de qualquer ferramenta e de qualquer tópico, vocês têm os nossos números ainda. A Aline continua me auxiliando com relação, tá, às dúvidas. Vocês têm o meu número particular e podem também enviar, né, mensagens nos grupos. Fiquem à vontade, tá bom? Se eu demorar um pouquinho para responder, me perdoem, por favor. Mas eu prometo que no mesmo dia eu respondo, tá bom? Até o final do dia eu sempre tento responder todo mundo, tá? Tanto que ontem eu postei no grupo lá dos professores multiplicadores, a prévia do cronograma, que eu respondi antes do almoço, que eu ia tentar disponibilizar no dia, mas eu só consegui postar, já era, eu acho que umas 10, era por volta de umas 10:30 da noite já, tá bom? Mas ó, foi no mesmo dia, tá bom? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Ah, não preciso entumar, será automático pelo Start by Alura. Sim, tá? A gente vai falar um pouquinho do Start by Alura. Nós não teremos mais que fazer nada especificamente no site do Scratch. Tudo acontece dentro da plataforma Alura para programação, para anos finais. Quando a gente fala de ensino médio, a gente vai ter as aulas e nós teremos os links para postar na plataforma, porém acessaremos as plataformas externas, no caso do P5JS e VS Code para programar, tá? Mas é bem mais simples porque tanto um quanto o outro vocês não precisam enturmar nada. É só o aluno entrar com o e-mail dele, copiar link e depois compartilhar com vocês. Tá bom? A gente vai se aprofundar um pouquinho nisso depois. Para manter o BI no verde, basta entregar o link projeto ou será contabilizado pelo acesso à Lura? No BI, pessoal, continua o mesmo sistema. Nós teremos lá, tá? Todo o processo, então a gente calcula o acesso, calcula as atividades desenvolvidas, os vídeos assistidos. Tudo isso para gerar certificado é necessário, tá? Para gerar índice, não. O índice ele é calculado pelo envio do projeto. Tudo bem? Continua como ano passado. Eu preciso de um projeto enviado mensalmente na plataforma para ficar verde, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também lá para frente com relação ao cronograma, tá? Mas superficialmente é isso, tá? Se o aluno assistiu todas as videoaulas e já fez a entrega do link do projeto, mesmo assim, toda aula o aluno terá que acessar a Alura para contabilizar no BI? Não. Por isso que eu falei que se o prof for muito bom, conseguir planejar as aulas, ele vai conseguir flexibilizar o uso da plataforma esse ano. É importante que ele acesse pelo menos uma vez semanalmente? Mas o que conta no BI para a gente, de fato, é o link do projeto. Lógico que é muito legal vocês estimularem eles a acessarem, fazerem atividades, porque eles têm o certificado e esse certificado eles podem colocar no currículo, ele vale como certificado profissional, tá? Então isso é muito importante. Mas eu sei da dificuldade de equipamentos, organização de horários na escola, e a gente pode adaptar o uso disso, inclusive com grupos e aí a gente vai falar um pouco disso, também mais disso para frente, tá bom? Mais para frente. Qual o projeto específico para qual série? Segue o escopo, tá? A gente mudou um pouquinho. Nós tínhamos pares de escopos no ano passado. Sextos e sétimos eram um escopo, oitavos e nonos eram outro. Agora mudou. A gente tem por ano e série. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Mas no escopo sequência e no material na própria plataforma, você já vai ver que eles organizaram tudo muito bem organizado. Inclusive, já vinculando o acesso ao Start by Alura,
que é o Scratch dentro da própria plataforma Alura, pelo link, tá tudo muito tranquilo para seguir esse ano lá, tá bom? Por qual motivo o material digital do Alura não está no material digital que os alunos têm acesso? O material digital da Alura, ele é produzido e criado pela Alura, então eles têm copyright disso, tá? Por isso que não está lá no nosso repositório do CMSP. O de robótica tá, por quê? Porque é nosso time da Seduc e da Coped quem cria esse material, tá bom? Ó, todas as outras três perguntas eu vou responder agora já na sequência, por isso que eu nem vou ler aqui agora, tá bom? Porque a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Lembrando, essa organização dos encontros vocês já têm acesso, tá? Então tá no Padlet, vocês têm acesso aqui no material que eu vou compartilhar também, e aí vocês já conseguem minimamente se organizar dentro do possível para estar presente nesses encontros. Lembrando que, de repente, o PEC qualidade da aula não tem outro horário para estar com vocês em algum momento que nós teríamos reunião, não tem problema. Nós gravaremos todas as reuniões, todos os encontros, tá bom? Vamos voltar aqui. Sala do futuro, pessoal, vamos lá. Muita atenção aqui. Sala do futuro, infelizmente, não sei por quê, tá? Mas alguém teve a ideia muito boa, muito bacana, de colocar um nome Sala do Futuro para tudo. Então, se você pesquisar no Google Sala do Futuro, o primeiro que vai aparecer é do professor, diário de classe. Como que eu sei qual que é um e qual que é o outro? Sala do professor, lá na Sala do Futuro, que é o diário de classe, você acessa com .gov. Você não acessa com RG, tá? Se você acessou a Sala do Futuro e apareceu o .gov, é para você fazer ali o controle de presença dos alunos, entre outras coisas, como o material digital que você tem acesso por ali, em alguns perfis que eles estão testando, tá? Para a gente ter acesso às plataformas, digita no Google Sala do Futuro Alunos. Por quê? Olha aqui na telinha. Se eu clicar Sala do Futuro Diário de Classe, é essa tela que vai aparecer para mim, ó. Essa é a tela, ó. Entrar com .gov, gov.br, Diário de Classe. Se eu clicar lá, Sala do Futuro, Aluno, é essa tela que eu vou ver, ó. Essa é a telinha que eu vou visualizar. E aqui eu também não sei porque eles fizeram assim, mas sabe como é que é? A gente segue o que eles fizeram. Eu preciso, na primeira tela, colocar que eu sou o servidor e depois eu vou colocar visão estudante. Porque se eu colocar servidor e colocar visão professor, eu não vou conseguir visualizar as plataformas ali direto, tá? Não como o aluno visualiza, tá? Tudo bem até aí? Se eu entrar aqui visão estudante, colocar o meu RG, ó. Aí quando eu acesso, eu vou ter ali, ó, visão, plataformas de aprendizagem, tá vendo, ó? Material digital, a gente já tem aqui também a visão ok para todos os logins, né? Mas, ó, plataformas de aprendizagem. Aí, de acordo com o ano série, você vai ver as plataformas que você tem acesso, né? Quando eu entro com o meu login, eu acabo tendo visão a algumas outras coisas a mais, o técnico e das pastas que eu sou ponto focal. Para o Pro vai aparecer só o que ele acessa normalmente, né? Alguns ainda têm acesso a algumas outras plataformas porque eles estão refinando ainda aí os acessos, tá? Isso é extremamente importante. Parece besteira, mas não é, porque de fato confunde. Eles colocaram um nome igual para duas ferramentas diferentes. Tudo bem? Alguma pergunta com relação à sala do futuro? Tudo bem até aí? Ó, o Ermit, deixa eu só olhar aqui no chat. Como que tá aparecendo a sua visualização? Depois, se puder, tira um print e me envia. Por favor, pode mandar no meu privado, tá bom? Só para eu verificar.
Dependendo como é que for, a gente precisa abrir um chamado. Mas depois, tira um print para mim de como você está acessando, tá? Então, ó, em tese, quando reseta a senha, tem que funcionar também. Todas essas questões, eu peço que vocês enviem um print para mim com a descrição, tá bom? Porque aí a gente vai verificar. Agora, essa questão do tarefa SP pode ser essa visão que vocês estão vendo, gente, ó, só cuidado com isso. Dá uma olhadinha se é essa tela que vocês estão visualizando, ó. Só um minutinho. É essa visão que vocês estão vendo? Ou essa aqui? Porque pode ser que eles estejam confundindo o login também. Ou essa aqui, tá? Importante a gente verificar, porque já aconteceu também da galera entrar de repente na outra sala do futuro e os botões não estarem ali ainda, porque ainda não tinha sido feito o vínculo, por exemplo, das aulas atribuídas ao professor. Isso também tem acontecido bastante. Por isso que eu pedi para vocês enviarem para mim o print depois. Aí eu vou ver com calma, tá? Mas em tese, essa é a visão que vocês precisam ver, né? Que é a visão do aluno. Quando você acessa a sala, essa é a visão OK, né? Vocês precisariam estar vendo. Ó, tudo bem? Peço para que todo mundo que tiver com problema com relação a esse acesso me envie. A tarefa vai aparecer normal aqui, tá vendo? Tarefa ou redação, isso é normal, já aparece na primeira tela. Para ter acesso aos outros botões, eu tenho que vir aqui no menu lateral até plataformas de aprendizagem. E aí eu vou visualizar as outras plataformas, tá bom? E é importante também que vocês, de fato, vou até usar uma palavra engraçada, fuçar. Pulsem nessa plataforma o máximo possível, para você verificar de fato tudo que ela tem, né? Ela difere um pouco com relação ao que a gente estava acostumado no CMSP. Então é importante que vocês de fato mexam para entender como é que tudo isso aqui de fato funciona e as possibilidades de uso que vocês têm, tá bom? Continuando, vamos lá. Material de apoio, plano de aula com inteligência artificial. Material de apoio. Pessoal, é o material que eu forneci para vocês lá no APF e também por rede. No grupo eu também coloquei. Aqui, para quem ainda está sem login, ou de repente, meu Deus, a internet pifou e eu não tinha baixado o material na plataforma. Eu tenho aqui as aulas, tanto com relação à programação quanto robótica, tá? Então, acessem esses links, por favor, tá? Visualizem se vocês conseguem fazer o download dessas aulas. Quando eu falo vocês, não necessariamente o coordenador tem que ter o download disso, né, pessoal? Fala com os pros, a linha, fala, você já baixou ali, né, as aulas desplugadas da Alura? Tem esse link e ele pode também acessar lá na plataforma, que na plataforma é até melhor porque eles têm algumas aulas a mais, eles têm alguns documentos, né, complementares, que são muito bons, inclusive, tá? Tem também a questão da composição das avaliações, tanto em programação quanto robótica, que a gente já conversou. Isso é importante, tá? Ó. Então, como é que eu vou compor a avaliação do meu aluno em programação, tá? Então, eu tenho ali, ó, as orientações para anos finais. 60% avaliação dos projetos, 25% nota da prova paulista, 15% desempenho nas avaliações da unidade. Para ensino médio, 50% avaliação de projetos, 35% nota da prova paulista, 15% avaliações da unidade. Isso a gente conversou também no material de planejamento, mas muita gente está perguntando também, tá? Então eu coloquei aqui, reforcem com os pros, por favor, tá? O mesmo aqui nesse documento a gente tem para a robótica, né? Como que a gente vai compor aí, né, a avaliação para a robótica? Ó, mesma coisa. Eu tenho aqui como fazer aí esses registros, essa rubrica, tá bom? Dúvida, manda mensagem, me pergunta, tá? Tudo bem até aqui?
Esse documento é o documento que vocês já tinham conhecimento na verdade, tá? Aqui também tem o escopo sequência, tanto de robótica quanto de programação, tá? E aí vocês vão perguntar, mas Fábio, por que que você vai falar de plano de aula com inteligência artificial? Tem muita gente nova na rede, muitos professores novos. E o plano de aula, para fazer com que tudo isso que a gente conversa funcione, ele é essencial. E às vezes esse professor vai ficar com um pouco de vergonha de te perguntar: olha, não sei fazer um plano de aula, tá? Então o que que a gente fez aqui? A gente criou um passo a passo de como fazer um plano de aula com inteligência artificial. Qual que é a intenção de fazer o plano de aula com inteligência artificial? É estudar. É fazer com que o processo se aproprie do processual, porque ele vai te dar várias opções, ele pode pedir isso, né? Vários formatos, vários modelos. Mas quando ele não tiver, por exemplo, apropriação mais aprofundada sobre um conteúdo que ele vai trabalhar, mesmo que ele tenha assistido a TPC e lido ali, né, toda a questão dos planos de aula já fornecidos pela equipe da Alura ou do material digital, se ele não conseguir criar isso, ele pode pedir para que a inteligência artificial simplifique um pouco algumas coisas para ele, para que ele consiga se apropriar desse conteúdo e trabalhar mais tranquilo e melhor. Porque se ele conseguir se apropriar do conteúdo, ele vai ter uma gestão de sala de aula melhor. Os alunos vão entender o que ele está falando. Então, isso é muito importante, tá? Quem quiser depois dar uma olhadinha nisso daqui, leia com calma, mas tem o passo a passo do prompt. O que que é o prompt? É o comando que você tem que dar para a inteligência artificial te ajudar a criar. E aqui tem um exemplo com dois temas diferentes, tá? Leiam. Se vocês acharem interessante, compartilhem com os professores que você entende que tem mais fragilidade, tá? Se precisar de ajuda com isso aqui também, me manda mensagem depois ou faz uma chamada de vídeo, eu auxilio, tanto se for o professor quanto o coordenador. É uma ferramenta bem bacana para a gente conseguir explorar e melhorar, né, o nosso plano de aula, se apropriando, não é copia e cola. É de fato dar o prompt para possibilitar que o professor crie uma possibilidade de autoformação sobre o componente curricular que ele tem que lecionar, tá bom? Continuando aqui. Orientações SEDUC, tá? Eles começaram a reunião da gente na semana passada, a nossa reunião da gente foi ótima, né? A nossa reunião na semana passada, com essas três telas que eu vou mostrar para vocês. O BI aqui tá fantástico, não tá? Tá tudo verde. Será que nessa escola não tem problema? Se eu vir para a próxima tela, ó, eu tenho aqui duas turmas de primeira série, a escola está no vermelho, mas essas duas turmas, elas estão no verde. Eu tenho problema de fato na escola? Ou de repente eu tenho um problema específico, pontual? Por que que eles colocaram para a gente essas telas? Pessoal, não adianta a gente entregar link por link. Não adianta o professor, de repente, entregar o dobro de projetos que a gente pede para entregar. Ele vai ter muitos projetos para trabalhar, mas a gente pede para que trabalhe dentro do possível com o máximo de qualidade. Tem que fazer sentido para o aluno, ele tem que se apropriar daquilo que está acontecendo. Quando o Pro vai analisar a turma, ele tem que analisar a turma entendendo se os alunos estão alimentando a plataforma com links em branco, se ele está só copiando o projeto do amigo, se ele está desenvolvendo de fato as competências e habilidades que precisam ser trabalhadas, tá? E isso, o pessoal lá em São Paulo falou muito. Eles tocaram muito nesse assunto e eles acabaram trabalhando na pauta esse tema repetidas vezes por 2, 3 dias ali, tá? O professor ele vai acompanhar as turmas dele, o desenvolvimento das turmas. O coordenador, pessoal, já tem muita coisa para fazer. A gente sempre fala isso desde o ano passado, né? O coordenador é o coração da escola. De fato, ele tem que lidar com tudo ao mesmo tempo. Hoje, o papel mais complicado na unidade escolar é do coordenador. Vocês vão acompanhar a BI? Vão, lógico. Mas vocês vão filtrar
pela unidade escolar. Então, pega o geral, se tá verde, se tá amarelo, tenta entender o processo. De repente alguém entra lá na sala do André, aí vê que na sala do André tá tudo vermelho e tá já na data de entrega já ali, né, on the corner, como o pessoal nem fala em inglês, já tá virando a esquina, já tá terminando o prazo. Antes de chamar o André, eu vou precisar abrir esse BI e entender o que está acontecendo. De repente, o André, ele está com os acessos ok, com as atividades feitas, até a avaliação da plataforma que agora tem avaliação, ele já fez. Só que ele não conseguiu entregar os projetos ainda. Por quê? De repente, teve um evento na escola, teve um feriado, aconteceu alguma coisa. Não tem problema, porque o processual está acontecendo. Ele vai fazer a entrega de repente atrasado? Vai. A gente vai ficar vermelho naquele mês, né, naquela turma, ou às vezes até na escola, dependendo da quantidade de professores que forem impactados com o feriado, por exemplo. Só que é importante a gente garantir que na sequência, mesmo que seja na primeira semana do mês seguinte, ele faça essa entrega e tente garantir a próxima entrega no mesmo mês, para a gente garantir o bimestre dentro do padrão. Entende? É importante eu ver o processo e é importante eu filtrar as turmas, tá? Por quê? Às vezes eu tenho na escola 10 salas, dessas 10 salas, 8 estão vermelhas, mas eu tenho um professor que está conseguindo dar conta do recado. E as duas salas que ele dá aula estão verdes. Eu preciso sentar com esse professor para elogiar, sim, mas para perguntar também como é que ele está gerenciando essa aula. De repente, uma boa prática dele pode ajudar os outros professores que estão com dificuldade também. Então, é estreitar laço, entender e ser, de fato, né, parceiro, corresponsável. Por isso que é tão importante que a equipe gestora esteja cada vez mais vinculada e mais alinhada. Não importa se é regular ou se é PEI, tá? Então, de novo, a gente vai falar de cronograma de entrega? Vai, mas a gente precisa de fato entender o que está acontecendo. Não é só o projeto pelo projeto. E eu tenho uma novidade para vocês que vocês vão gostar bastante. Projetos mais longos agora têm a entrega parcial. Então, às vezes, no meio do projeto, você já consegue fazer uma entrega, porque é a entrega do projeto pelo percentual, não por ter já completado o projeto. E isso vai ajudar bastante para flexibilizar, inclusive, né, possíveis aulas desplugadas aí com os professores de tecnologia e programação. Tá bom? Lógico, é importante entender que todo o nosso conteúdo programático continua dentro da plataforma para programação. Mas, se o Pro conseguir se organizar, vai ser bem positivo. Tá bom? André, obrigado. Vi que você compartilhou aí agora o documento que o Prof. Milton tinha perguntado. Valeu. Falou. Ciclo, ciclo de melhoria constante, tá? O que a gente tem que pensar na nossa rotina? Preparar. O que é preparar? É analisar. O analisar, ele é analisar BI, fazer apoio dentro da sala de aula. Eu forneci para vocês um formulário para tentar auxiliar um pouquinho, porque eu sei que para fazer esse apoio em tecnologia e programação e robótica não é tão simples, acaba sendo um pouco técnico demais. Então, usem desse formulário à vontade, tá bom? Depois que vocês que levantarem algumas questões, alguns dados, investiga um pouco mais a fundo. Foi o que eu falei agora para vocês. Não é o vermelho pelo vermelho. De repente, ele está no processo. Eu tenho que entender se o processo está acontecendo. Às vezes eu tive um atraso de envio de projeto, mas o processual, toda a questão da rotina pedagógica está ok. E aí está tudo bem, tá? E na sequência é agir, é chamar para dialogar, é orientar de forma formativa, não punitiva, né? Após o apoio, mesma coisa, é um feedback formativo, é sempre no sentido de formar, tá bom? Então, organizar-se para o trabalho colaborativo é o primeiro passo, mergulhar nos dados e criar um panorama, segundo passo. Examinar as ações realizadas até aqui. Terceiro passo. Desenvolver um plano de ação. Quarto passo. Agir e avaliar. O quinto passo. A gente fica sempre, tá, nesse formato espiral, tá? Porque ele é constante e crescente. A gente vai aprofundando sempre o que a gente pede para o professor desenvolver. Então a gente acompanha, ele melhora, a gente acompanha, ele melhora, tá?
E a gente pede muito para que os professores multiplicadores também troquem informações entre pares, porque a figura desse professor multiplicador na escola é para auxiliar o coordenador nesse papel formativo, tá? Então sejam parceiros. Ainda lá de São Paulo, tá? O que que eles esperam? De formação, o que que nós temos aí para os pros? Controle de presença nas OTs, lista de quem está no Multiplica, acompanhamento das atividades da TPCs. Isso a gente precisa ter ali numa agendinha, no caderninho marcado, para saber de fato, o pessoal está cumprindo com o papel de autoformação. A OT é formação, Multiplica, formação, ATPC, formação. Eu sei que é muita coisa, gente. Eu não vou ser hipócrita com vocês. Eu sei que é. Mas é a única forma da gente garantir que as coisas em tecnologia, nas duas vertentes, aconteçam da forma correta. Porque nós não temos nenhum professor, de fato, formado em tecnologia. Temos alguns formados em ciências de dados, alguns professores que, de fato, têm mais de uma formação e acabaram com essas aulas. Mas eles são a minoria. Esse pessoal, a gente conta muito com eles nas formações, a gente conversa muito com eles como multiplicador, mas, de fato, a grande maioria da rede são professores que nem sempre têm afinidade com tecnologia. Por isso que é tão importante ele se apropriar desse conteúdo todo, tá? Materiais didáticos, a gente tem o painel Escola Total, downloads do material digital, acompanhamento da aderência ao escopo sequência e apoio presencial. Uma coisa está atrelada à outra, tá vendo? E as avaliações, que agora são extremamente importantes e elas valem sim para compor aí a nota também de ambos os componentes, de acordo com, né, o que o professor achar melhor. Lembrando que a avaliação é do PRO, mas eles pedem para que isso seja feito da forma coesa e, se possível, dentro daquilo que a gente conversou no planejamento e que nós relembramos, revisitamos aqui agora. Tá bom? Observação de aula. Apoio presencial também é uma fonte de dados importantes, que é o que eu falei no slide anterior, tá? Lembrando sempre, o apoio ele é para ser formativo, tá bom? É importante vocês dialogarem com o PRO sempre, no acompanhamento e pós-acompanhamento. Nós estamos aqui no primeiro bimestre, a gente sabe que está o suco do caos agora ainda, tem muita gente sem acesso, tem professores ainda que não foram atribuídos às aulas de tecnologia, então a gente ainda está no foco em adesão, tá? Mas a gente precisa fazer o máximo possível para que eles já comecem a trabalhar com qualidade. Quem já tem o professor, que já tem acesso, já acompanha, já pergunta se tem dúvida, se sabe e consegue orientar, oriente. Se não sabe, entre em contato conosco, tá? A partir do segundo bimestre, a gente precisa ter o foco em engajamento, de fato, de desenvolvimento e entregas, tá? Desenvolvimento de projetos e entregas de projetos. E lembrar que o foco de aprendizado, ele tem que estar já desde o primeiro dia ali, no retorno às aulas, até a gente, né, finalizar o ano lá em dezembro, tá? Então, de fato, eles vão cobrar muito a qualidade desses projetos, inclusive visitando e acessando alguns projetos aleatórios, tá? Isso pensando, né, com o login Seduc, tá bom? Então é importante que a gente acompanhe de perto todo esse processo, tá? Então, os recursos didáticos, garantir que todos tenham acesso, compreensão e bons recursos disponibilizados, formações individualizadas e apoio, acionamento de outros agentes do NPE, então quando precisar, chama a gente aqui, tá bom? E nós visitaremos vocês com mais frequência, como eu disse, principalmente as escolas que estiverem fragilizadas, tá? As formações, elas são extremamente importantes, retomando aqui, importante, formações de planejamento de aula, ATPC, multiplica, tá bom? Tudo isso faz parte, tá? Do que é necessário na rotina do professor para ter um plano de aula coeso, tá? E as avaliações é importante que sejam coesas, porque se você não avaliar o aluno direito no primeiro bimestre, se o professor de vocês não fizer uma boa avaliação no primeiro bimestre, ele vai conseguir gerir a aula no bimestre que vem? Ele vai ter uma boa gestão? Por isso que é tão importante e tão complicado. E é por isso que a gente retoma isso o tempo todo, tá? Algumas pessoas, tanto do corpo docente, tanto quanto da gestão, têm me perguntado bastante a respeito disso. Retomando novamente, pessoal, por favor, semana passada tinha professor dando aula de robótica na escola regular.
Entende? Qualquer dúvida, chama a gente. Perguntem isso. A gente sabe que é muita coisa, mas não dá para a gente ter um professor hoje, por exemplo, na regular, trabalhando robótica, porque senão ele não vai dar conta de fazer a programação que é necessário. E a gente vai ser cobrado, nós seremos cobrados pelos índices da regular em programação, não em robótica. Então, dúvida, perguntem. Ninguém precisa saber tudo. Muitas vezes vocês vão perguntar coisas para mim, ou para a Aline, ou para qualquer pessoa aqui do núcleo, e nós, assim como já dissemos algumas vezes para vocês, vou buscar a informação e depois eu retorno. Porque a gente sabe que é complicado e muitas vezes a gente também não sabe de bate-pronto falar para vocês, né? De repente, a informação que vocês precisam, tá? Então, novamente, programação, sextos, sétimos, oitavos, nonos anos só para PEIs. PEI de 7, PEI de 9. Não tem programação, não tem alura para as escolas de nono ano de regular. Aliás, para as escolas regular de nono ano. Tudo bem? Então, as escolas regulares não terão aulas de programação nos nonos anos. Tudo bem até aí? Recapitulando. PEI 7 e 9, alura. Regular, sem alura. Nenhuma unidade escolar terá programação no primeiro ano. Aliás, na primeira série do ensino médio. Tá? Então, nós não teremos nenhuma escola, não importa se é regular, PEI 7 ou PEI 9, ofertando aulas de programação para a primeira série do ensino médio. E aí teremos, tanto na regular quanto na PEI, no itinerário de matemática e ciência da natureza, a alura de volta aí com programação escrita. Tudo bem? Lembrando, sexto, sétimo, oitavo e nono, alura, start by alura. Então a gente vai trabalhar só com blocos e no nono ano, para PEI, eles vão ter uma nuance de programação escrita. Para ensino médio, a gente vai trabalhar com programação escrita. E aí não tem mais o Start by Alura. Aí a gente vai trabalhar com ferramentas de programação externas, VS Code, P5JS. E aí a gente precisa gerar o link lá para colar na plataforma. Tá? Agora, para o desenvolvimento do projeto, para sexto, sétimo, oitavo e nono, o aluno vai ser direcionado direto da própria Alura para o Start by Alura, que nada mais é do que uma cópia do Scratch. E aí, para compartilhar o link, ele não tem que gerar link, nada. É só copiar a URL. O que que é a URL? É o endereço que aparece no navegador. A gente conversou isso já no ano passado, na formação com os professores. Conversamos com vocês também no feedback do encontro que tivemos com os professores lá no final do ano. Tá? Continua igual. É só copiar a URL e colar no projeto. Mais nada. Tudo bem? Tranquilo até aí? Robótica, tá? O que acontece com robótica? Nós teremos, para a robótica, aulas para as PEIs, Só que, de novo, diferentemente do que nós tínhamos no ano passado, só para oitavos e nonos anos, robótica hoje é ofertado de sexto a terceiro ensino médio. E olha só que engraçado. Primeiro, segunda e terceira série do ensino médio. Tá? Então, robótica, para PEI 9 horas, eu terei sexto, sétimo, oitavo e nono tendo aulas de robótica. Primeiro, segundo e terceiro tendo aula de robótica. PEIs de 9. Tudo bem? Então, aqui, ó, em 2025, a componente de robótica será destinado aos anos finais do ensino fundamental e ensino médio para escolas PEI 9 horas. Serão disponibilizados 4 escopos sequências. Então, nós teremos o mesmo escopo para sextos e sétimos, um escopo diferente para oitavo, um escopo diferente para nono e um escopo único para todo o ensino médio, porque é o primeiro ano que eles vão ver robótica. Nesse formato com microbit. Tudo bem? Lembrando, robótica, material digital, repositório. Os ATPCs estão muito bons, gente. Não estou puxando o saco, não.
Tá muito bem explicado, o material tá bem construído, tá? Eu acho que os professores vão gostar bastante desse material porque tá simples e os ATPCs ensinam passo a passo. O professor pode nunca ter pegado uma placa de computador na mão, eles vão conseguir trabalhar, tá bom? Vão conseguir trabalhar se planejarem as aulas. Isso é importante frisar, tá? Planejamento. Eu sei que é muito difícil, mas é necessário, tá? Oi, Fábio, pode falar. Fábio, eu tô sem acesso ao APPC até agora. Eu tô desesperada. Eu já fiz já, porque assim, para quem tá começando agora, os APPCs ajudam bastante. Mas eu tô Ele, sem acesso. ele não tá te dando acesso, já abriu o chamado? Já abri chamado já. Tá, manda para mim depois também no privado, por favor. Coloca o número de atendimento, fazendo a gentileza. Fechou? Sabe, pessoal? Valeu, obrigado. Tá acabando aqui já, gente, já para perguntas, ó. Importante lembrar, programação Alura, conteúdo programático na plataforma. Tudo da Alura está na plataforma. Eu fiz a pasta e coloquei o download dos materiais principais do escopo do primeiro bimestre naquele drive que eu já forneci para vocês com documento. Aquilo é emergencial, tá? Por quê? Eu tenho na plataforma outros documentos, inclusive de aprofundamento, guia para o Pro, já com inclusive habilidade trabalhada, competência e habilidade para você criar o teu plano de aula. Tá? Na verdade, já é um plano de aula pré-pronto ali. Você pode, inclusive, usar a inteligência artificial para te ajudar a sintetizar e se apropriar melhor do conteúdo, tá? Então, tem muita coisa bacana para vocês mexerem lá na Alura. Por que que eu estou falando vocês? Deixei para falar agora no final. Não queria falar antes, porque estava com medo de vocês se empolgarem e terem mais uma coisa como demanda ao invés de uma ferramenta para acompanhamento. Então, eu vou falar, mas vocês têm que me prometer. Não é demanda, vocês não precisam fazer os cursos. Coordenadores, CGPs e CGPGs agora têm acesso à Alura. Vocês podem, inclusive, entrar no painel gestão para acompanhar entrega de projetos e visualizar projetos. Porém, de novo, gente, isso é para gerenciamento. Vocês não precisam saber by heart, de cor, todo o escopo da Alura. Você precisa estar ali para orientar, numa necessidade, sentar e ajudar, mas o principal é gerenciar o que tem sido feito. Então, é acompanhar a entrega. Se os projetos não estão sendo colocados ali, né, de qualquer forma, em branco, se o Pro está conseguindo fazer ali todo o processual de acesso. Então, é uma ferramenta para trabalhar junto com o BI, tá? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Muitos coordenadores queriam esse acesso, agora vocês têm, tá bom? E outra coisa, plataforma Alura, programação. O envio do link do projeto, ele sempre vai ser alimentado dentro da própria plataforma. Eu sempre vou copiar a URL, vou copiar o link de uma plataforma externa como o VS Code, né? Ou o P5JS e alimentar lá na Alura. Lembrando que VS Code, para quem trabalha com ensino médio, como a gente não tem acesso mais ao GitHub, porque deu problema, lembra no passado, é importante gerar ali, né, um link e colar no Google Docs, alguma coisa assim, para você gerar e compartilhar por ali. Tem o vídeo explicando tudo bonitinho lá no Padlet. A gente segue o mesmo padrão do ano passado, tá bom? Então, se alguém tiver dúvida também pode entrar em contato comigo, mas tem lá no Padlet o passo a passo, inclusive o link com todos os vídeos, tutoriais que nós criamos aqui do nosso YouTube também, tá bom? Robótica. O conteúdo programático está todo no material digital. Então, eu tenho o escopo sequência lá no repositório, tudo pelo material digital. A gente programa no MakeCode, certo? Que é uma plataforma externa, mas tudo que eu preciso acompanhar está no material digital. O MakeCode é só uma ferramenta que eu vou usar para codar e jogar para a plaquinha, tá? O envio de atividades e o upload de evidências, ele é feito no cmsp.ip.tv. Então, robótica, a gente tem como métrica para mensurar BI uma espécie do Tarefas. Na verdade, é a mesma plataforma do Tarefas. Você vai entrar como se fosse
disponibilizar uma tarefa para o aluno fazer e você vai postar por lá, igualzinho ano passado, tá? A gente segue o mesmo padrão do ano passado. A diferença agora é que no material digital ele vai pedir 2 entreguinhas, que vai ser uma parcial, e ele vai te pedir depois, né, uma evidência de um projeto, que vai ser uma foto, vai ser alguma coisa relacionada ao projeto sendo desenvolvido, tá? Mas é o mesmo formato do tarefas para robótica, beleza? Então, Alura, todo o conteúdo plataforma, robótica, todo o conteúdo material digital, tá? Posso mandar o link do Padlet sim, tá? Vou disponibilizar para vocês. Aqui tem o cronograma que eu comentei com vocês, que eu postei ontem à noite lá para o pessoal, né? Que é a sugestão de datas de entrega de projetos. Então, essas semanas, em tese, são as semanas que a gente vai ter como melhor data de entrega de cada projeto, para contabilizar BI, tá? Pode mudar, pessoal? Pode. Mas por enquanto é o que a gente tem lá como, né, é base. Então a base e a semana que a gente tem, né, como primeiro fechamento de leitura, ela foi colocada para a gente lá na segunda-feira na plataforma do BI. Então a gente criou ali, né, baseando-se nessa primeira semana de fechamento, o restante das possíveis entregas. Lembrando que é uma sugestão. O Pro, ele tem agora a entrega parcial. Muitos professores vão conseguir fazer 2 entregas por mês, porque vai ter a parcial e a de finalização de projeto, o que é muito legal também se acontecer, tá? Então a gente consegue flexibilizar de algumas formas. De novo, envolve planejamento. Atrasou a entrega aqui, mas o projeto está acontecendo, eles estão desenvolvendo com qualidade, da maneira correta, tudo bem. Senta com o Pro, conversa, né? O Pro também registra tudo que tem acontecido nas aulas, que seja, de repente, considerado uma fragilidade específica e que tenha atrasado o desenvolvimento desse projeto. Alinha sempre com o coordenador sempre se comunicando, né, com aí os professores. Para a gente ter isso daqui, né, esse cronograma, não como obrigatoriedade, mas como algo, tá, para nortear as entregas. Lembrando que o que vale de verdade é a finalização do semestre e a finalização depois do ano, tá? Somando os projetos em questão. Mas, para a gente ficar com o coração mais levinho, é melhor a gente conseguir cumprir essas entregas mensais, tá bom? Formação, programação provavelmente acontecerá no dia 25/2 e dia 26/2, presencialmente, tá? Provavelmente venha 1 ou 2 professores escolhidos pelos coordenadores. Os professores multiplicadores já conversem, né, aí com os coordenadores também, por favor, que se vocês já estão como multiplicadores, é importante que vocês participem dessas formações, tá? E a formação de robótica, dia 27/2. O formato, se será meio período ou período todo, nós ainda iremos alinhar direitinho e compartilhar com vocês aí no máximo amanhã, tá bom? A Aline continua aqui comigo, ajudando, auxiliando no possível no grupo, né? Então tem os nossos contatos aqui para vocês no final dos slides, tá? Eu vou postar para vocês depois no grupo de coordenadores e multiplicadores a lista de presença. Quem puder colocar lá, né, a presença, eu agradeço imensamente, que é para a gente poder fazer o CAD, e também a avaliação aqui do nosso encontro de hoje, tá bom? Agora, enquanto eu coloco o link do Padlet aqui no chat, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Essa daqui, pessoal, não consegui vincular. Então, é só vocês perguntarem mesmo se tem alguma coisinha. Fiquem à vontade. Pode ser no chat, pode ser aí no microfone. Tá. Ô, Fábio, eu, André, de novo. Pode Tudo falar. bem? Tudo. É Manda só ver. uma sugestão, caso possa, para as próximas atualizações, tá? Ou para esse bimestre ou para um próximo. Sim. Algo que foi muito bem aceito aí pelos alunos, pensando lá na Tarefa São Paulo, só para dar um link, foi Sim. aquele quesito de medalhas. O aluno que mais acessa, mais acerta, ele entra naquele ranking, né, no pódio. Medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Eu acho que seria legal se conseguisse pegar esse jeito para o Alura. Porque daí o Alura, medalhista de ouro, automaticamente, até por questão de ego, ele fala para os amigos e conduz o amigo para também chegar nas medalhas. Eu acho que isso Pro, valeria a pena se conseguir pegar essa bagagem para o Alura. eu acho que vale muito a pena. A gente pode fazer como uma sugestão. Eu acho que todos os coordenadores que aqui estão participando, quem se interessar em fazer, né, um projeto, vinculando, né, essa questão
né, do aluno ouro, prata e bronze, é muito bacana. Mas é importante que esse projeto seja feito já pensando numa culminância. Por quê? O aluno ele vai se sentir de fato protagonista se lá no final, por exemplo, do bimestre ou do ano, a gente pensa numa métrica de premiação, ele receber de repente um certificado. Pode ser algo simples, mas de fato que dê esse momento de protagonismo para ele. Então é importante a gente pensar no projeto sempre em como a gente vai fazer essa culminância. Eu acho que é legal, fica aí a sugestão. Se quiser, a gente até ajuda a desenvolver algo, mas é uma sugestão mesmo, tá bom? Não, Mas Fábio, e é assim, legal, gostei. além de como projeto e tal, mas eu digo isso no sistema, intrasistema, para que o sistema já gere ali, ó, devido ao seu curso, devido ao seu link correto, o próprio sistema faça esse mapeamento e já apareça na tela dele. No momento você já é medalha de ouro, continua dessa maneira, para que o aluno já Tá. vá vendo isso no sistema. Tá, eu vou levar para São Paulo, tá? Vou perguntar, que aí já envolve uma empresa terceira, tirando robótica, a Lura, ela precisa de fato implementar isso dentro do código dela. Mas assim, a gente pode sugerir, tá? Eu vou enviar para eles, eu não tenho como garantir que eles aceitem, mas se aceitarem, provavelmente eles só iniciem isso a partir do bimestre que vem, porque esse bimestre eles já estão com a plataforma fechada. Mas Tá é muito bom. legal a ideia, eu achei legal pra caramba. Achei bem Valeu, bacana obrigado, mesmo, Fábio. tá Valeu. bom? Pessoal, coloquei para vocês aí o link do Padlet, lembrando que a gente tem lá no grupo do WhatsApp também, né, já todos os links, inclusive do próprio Padlet, tá bom? Pessoal, ficou alguma pergunta sem responder? Alguém queria perguntar alguma coisa que de repente pôs no chat e eu não vi? Ou alguma coisa que estava aguardando o final da reunião para saber se eu ia, né, abordar ou não? Tá tranquilo? Oh, bacana. Não, ó, colocaram aqui que algumas escolas estão falando sobre os certificados. Muitas escolas fizeram uma boa prática muito bacana ano passado, que é orientavam os alunos a cumprir todo o processual da plataforma, geravam certificados, e aí eles tinham um momento da entrega dos certificados nas escolas. Isso foi muito positivo, tá? Então é uma boa prática muito bacana também, tá? Uma outra questão que eu acho que é extremamente importante, né? É as escolas que têm fragilidade com relação a equipamentos, conversem com os professores. Pode trabalhar em grupo? Pode. Compartilha um link para todo mundo até conseguirem mais equipamentos. A gente tem promessa de equipamentos até o final de março. Promessa, a gente não sabe se isso de fato será verdade. Mas a gente consegue sim gerenciar com qualidade se a aula for bem planejada e estruturada. E a gente consegue trabalhar com grupos produtivos, isso seria muito bacana também, tá? Isso serve tanto para Alura quanto programação. Inclusive no material de programação, de robótica. No material de robótica, muitas aulas elas são já totalmente voltadas ao trabalho em grupo, que é muito legal também, da questão de prototipagem e tudo mais, tá bom? Pessoal, eu vou colocar no grupo dos multiplicadores e no grupo dos coordenadores o link para vocês colocarem a presença e também a avaliação, tá bom? Ô, Pro, Fábio, aqui é o Thiago. É pode o Thiago falar? que está falando. Acredito Pode. eu que eu não esteja nesse grupo de multiplicadores, tá? Depois pode dar Tá, uma olhada. Eu te chamo no privado. tudo bem, manda no privado para mim. Todo mundo que tem qualquer coisa atípica, no caso, né, ainda não está vinculado à turma ou algo do tipo, manda para mim no privado, tá? Algumas pessoas me mandaram algumas coisas referentes a alunos aqui. Eu peço para que me enviem também no privado, já com o número de atendimento. Eu preciso que vocês abram o chamado, que vocês já tenham feito todo o processo no Conectados, porque com o número de atendimento eu consigo mandar para São Paulo, tá? É a única forma que eu consigo tentar agilizar o processo lá para que eles acertem algum tipo de problema de acesso ou fragilidade no sistema, tá bom? Fechou. O Padlet também tem a robótica lá junto, tá? Então, esse Padlet que eu mandei para vocês o link, ele tem tudo de robótica e tudo de programação, tá? Desse ano a gente começou a alimentar as informações recentemente, mas tem muita coisa do ano passado que ainda serve para esse ano, por isso que a gente deixou bastante coisa do ano passado lá, tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Tudo bem, então. Se alguém precisar de qualquer coisa ou lembrar de alguma coisa que esqueceu de perguntar, me manda mensagem no privado, tá? Pessoal, agradeço de coração aí a paciência de vocês. Tentei ser o mais rápido possível, que tinha bastante coisa para conversar. E como durante essas semanas eu tive
muitas mensagens, muitos contatos de professores coordenadores com dúvidas muito peculiares, eu tentei englobar tudo nesse primeiro momento do encontro, tá? Então eu sei que foi repetitivo em algum momento para algumas pessoas, mas eu precisava abordar novamente porque são questões que, de fato, apareceram no nosso cotidiano nas últimas 2 semanas, tá bom? Pessoal, Papai do Céu abençoe muito vocês. Seja uma semana abençoada, um resto de semana abençoada. E novamente aí, conto com todos vocês. Agradeço muito pelo desempenho, pela força e pela paixão de vocês aí por esses alunos, que eu sei que se não fosse por eles, aí vocês não estariam na posição que estão e se esforçando o tanto que estão também, tá bom? Vocês são muito especiais. Eu sei que é difícil, não tá fácil. Como eu digo, eu sei que tá muito complicado tanto para o Pro que assumir essas aulas, né, para os multiplicadores, também para os coordenadores, CGP e CGPGs, mas eu, de fato, de coração, acredito que vocês são muito especiais, por isso que vocês estão aí. Vocês fazem a diferença na rotina da escola, e eu sei que, de um jeito ou de outro, a gente vai fazer dar certo porque vocês estão aí. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Fechou, Fábio. Boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, boa tarde.